Escolhido A, não foi por acaso que chegaste aqui agora. Este momento foi alinhado antes de tu sequer perceberes. Enquanto o mundo corria em silêncio, o céu estava a mover peças ao teu favor. E hoje, neste exato instante, o teu tempo está a ser ativado. Ungido, o que estás prestes a ouvir não é uma simples mensagem. É um chamado celestial. Um sinal claro de que entraste num momento kairos, o tempo perfeito estabelecido por Deus para a tua virada. Há momentos que não se repetem. Há palavras que não chegam duas vezes. E este é um deles. O teu céu abriu-se e o seu transbordo não é para amanhã, não é para depois. Começa agora. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, e o teu tempo de overflow foi decretado. Escolhido, Deus viu as tuas lágrimas em silêncio, ouviu os teus pedidos escondidos e registrou a tua fidelidade quando ninguém mais viu. Agora o invisível começa a manifestar-se. O que estava retido está a ser liberado. O que parecia atraso era apenas preparação. E como diz Isaías capítulo 60, versículo 20-2, a seu tempo eu, o Senhor, apressarei. Este é o teu tempo, ungido. Não te distrais, não desligues, porque esta palavra foi enviada para desbloquear uma mudança sobrenatural nas tuas portas, na tua mente, na tua vida. E provavelmente, nesta noite. Escolhido, escuta com o coração, não apenas com os ouvidos. O que estás prestes a receber agora não é uma simples mensagem motivacional. É uma ativação espiritual. Há coisas que o céu só libera quando encontra um coração preparado. E hoje sinto no espírito que muitos que estão aqui chegaram ao ponto exato entre o cansaço e a promessa, entre a espera e a manifestação. Eu sei o que é orar por algo durante meses ou anos e sentir o silêncio. Sei o que é perguntar a Deus se Ele ainda está atento, se Ele ainda vê, se Ele ainda lembra. Mas deixa-me dizer-te algo com verdade e experiência. O silêncio de Deus nunca é abandono, é processo. O transbordo não começa quando o dinheiro chega, quando a porta se abre ou quando a resposta se manifesta. O transbordo começa no invisível, quando o teu interior começa a alinhar-se com o céu. Muitas pessoas querem colher sem preparar a terra. Querem receber sem se tornarem recipientes. Querem viver milagres sem se tornarem ambientes férteis para esses milagres. Mas o céu não derrama novidade em vasos rachados, ungido. E não porque Deus não é bom, mas porque Ele é justo, sábio e protetor do que Ele mesmo libera. Eu lembro-me de uma fase da minha vida em que eu orava todos os dias pelo mesmo avanço. Eu jejuava, declarava, aguardava, e nada mudava externamente. Mas por dentro, algo estava a ser desmontado. Orgulho, pressa, comparação, ressentimento, tudo estava a ser trabalhado. Eu achava que Deus estava a adiar a bênção, mas Ele estava a ampliar a minha capacidade. E só depois compreendi. Ele não estava a atrasar a minha vitória, estava a impedir que ela me destruísse. Escolhido, o transbordo que Deus está a liberar não é só financeiro. Ele começa na mente, atravessa a tua identidade e manifesta-se nas tuas circunstâncias. Porque se a mente ainda é escrava, o dinheiro só amplifica a prisão. Se o coração ainda é movido por medo, o favor só amplifica a ansiedade. Mas quando o interior se alinha, o exterior responde. É por isso que o transbordo é sobre capacidade. Um copo pequeno pode receber água, mas não pode sustentar um rio. E muitos têm pedido rio, mas continuam a viver como copo rachado, com palavras que sabotam, com ciclos que se repetem, com feridas abertas que nunca foram entregues a Deus. E o céu diz, não é punição, é preparação. Há algo muito profundo aqui. Deus não entrega chaves a quem ainda não aprendeu a guardar portas. Não entrega portas a quem ainda não aprendeu a fechar ciclos. Não entrega a abundância a quem ainda está emocionalmente ligado à escassez. O transbordo é uma consequência de maturidade, não apenas um desejo. E talvez tu me digas agora, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho esperado. Eu acredito em ti. Mas deixa-me perguntar algo com amor. O que mudou dentro de ti durante essa espera? A espera só se torna poderosa quando ela transforma. Se ela não transforma, ela só cansa.
Mas se ela molda, ela prepara. O céu trabalha em 3 dimensões ao mesmo tempo: o que tu vês, o que tu sentes e o que tu ainda não percebes. Enquanto tu observas portas fechadas, Deus está a treinar a tua postura. Enquanto tu questionas atrasos, Deus está a ajustar a tua visão. Enquanto tu queres respostas, Deus está a construir estrutura. O transbordo não é só receber mais, é tornar-te maior por dentro, maior em visão, maior em maturidade, maior em autoridade espiritual. Porque o que estás prestes a viver não será pequeno, não será discreto, não será silencioso. Vai atrair olhares, opiniões, expectativas. E é por isso que o teu interior precisa estar mais forte do que o que vem por fora. Existe um princípio espiritual muito claro em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo. E o teu tempo não é apenas para receber, é para sustentar. Porque receber é fácil, sustentar é que revela a maturidade. Muitos recebem milagres, poucos permanecem neles. Muitos entram em portas abertas, poucos sabem permanecer nelas sem se perder. Escolhido, se hoje Deus abrisse todas as comportas sobre ti, o teu coração conseguiria sustentar? A tua mentalidade conseguiria gerir? A tua alma conseguiria permanecer humilde? Esta pergunta não é para te condenar, é para te preparar. Porque o céu não quer apenas te dar algo, quer que tu permaneças nisso sem perder quem és. E aqui entra algo que poucos entendem. O transbordo requer limpeza, não exterior, mas interior. Limpeza de padrões antigos, de alianças emocionais, de ciclos que se repetem há anos. Não adianta jejuar se o coração continua preso ao mesmo ressentimento. Não adianta declarar se a mente continua a alimentar dúvida. O céu respeita a coerência interna. Eu já vi pessoas receberem milagres financeiros e perderem tudo por dentro. Já vi pessoas alcançarem promoções e destruírem a própria paz. Já vi orações serem atendidas, mas a pessoa já não era mais a mesma para sustentar a resposta. O transbordo mal administrado vira peso. O favor sem estrutura vira pressão. Mas não é isso que Deus quer para ti. O que Ele está a fazer agora é diferente. Ele não quer só abrir portas. Ele quer mudar quem entra por elas. Ele não quer só derramar, Ele quer expandir. Ele não quer só resolver, Ele quer elevar. E é por isso que esta semana é sagrada. Não é apenas uma semana comum. É uma semana de alinhamento, de rearranjo, de ajuste fino entre o céu e a tua vida. Pequenas decisões, pequenas escolhas, pequenas atitudes agora têm peso espiritual. O que tu falas, o que tu escutas, o que tu alimentas, tudo isso está a preparar ou a bloquear o que vem. Escolhido, não ignores os sinais do teu espírito. Se sentes esse desconforto, essa inquietação, essa sensação de que algo está para acontecer, isso não é ansiedade, é realinhamento. É o céu a mexer nas estruturas internas antes de mexer nas externas. Porque o que está prestes a acontecer não será apenas uma fase melhor, será uma mudança de nível. E mudanças de nível exigem novas bases. E antes de avançarmos, deixa-me deixar-te com algo que precisa ficar gravado em ti. O teu transbordo não depende do que Deus tem, mas do quanto tu consegue sustentar do que Ele quer liberar. E é isso que vamos aprofundar na próxima parte. Escolhido, quando Deus decide mudar uma estação na tua vida, Ele não começa pelas circunstâncias, Ele começa pela tua percepção. Porque se a tua mente ainda vive no passado, mesmo que Ele abra o futuro diante de ti, tu vais entrar nele com limitações antigas. O céu já começou a mover-se, mas a tua consciência precisará acompanhar esse movimento. Muitos pedem mudança financeira, mas continuam a pensar como quem sobrevive. Muitos pedem promoção, mas continuam a ver-se como quem pede permissão para existir. Muitos pedem portas abertas, mas continuam com mentalidade de corredor fechado. E isso cria um conflito invisível entre o que Deus quer liberar e o que tu estás preparado para receber. Eu já estive aí. Houve um tempo em que eu pedia algo que parecia justo, parecia necessário, parecia merecido. Mas dentro de mim ainda havia medo de perder, medo de não durar, medo de não ser suficiente. E Deus, na sua misericórdia, não me deu na hora.
Porque se me desse, eu teria agarrado com mãos de insegurança e transformado bênção em ansiedade. Então ele trabalhou a minha visão, ele trabalhou a minha identidade, ele trabalhou o meu merecimento interior. Porque o transbordo só se sustenta em quem já não pede para ser visto, mas já se sabe visto pelo céu. Escolhido, o que vem agora não é para alimentar carência, é para expandir propósito. E se tu ainda estás à procura de validação humana, o transbordo vai virar peso. Se ainda vives comparando o teu caminho com o dos outros, o transbordo vai virar competição. Mas se o teu coração já está alinhado com quem Deus te chamou para ser, então o transbordo vira ferramenta, missão, expansão do reino. O céu não libera recursos para a vaidade, libera recursos para a responsabilidade. Não libera portas para ostentação, libera portas para impacto. Não libera abundância para exibicionismo, libera abundância para alinhamento. E aqui entra algo muito sério. Quando Deus solta uma nova fase, o inimigo não tenta impedir o milagre. Ele tenta distorcer a tua leitura dele. Ele tenta fazer-te pensar que é sorte, que é coincidência, que é apenas um ciclo natural. Porque se tu não reconheces a origem divina daquilo que recebes, tu também não honras o propósito que vem junto. E aquilo que não é honrado, não permanece. Eu já vi pessoas entrarem em níveis que pediram durante anos e depois perderem tudo porque trataram como comum aquilo que era divino, porque banalizaram o milagre, porque acharam que sempre foi delas, quando na verdade foi uma concessão celestial para um tempo específico. Escolhido, honra é ligação. Quando tu honras o que Deus faz, tu mantens o canal aberto. Quando tu desprezas ou banalizas, o fluxo começa a fechar. E honra não é só palavras, é postura. É forma como tu geres, como tu falas, como tu pensas, como tu decides. O céu observa não só o teu pedido, mas a tua reação quando ele é atendido. E há algo que preciso que compreendas agora. O transbordo começa quando tu paras de pedir como quem necessita e começas a receber como quem compreende a responsabilidade. Porque quem pede a partir da necessidade recebe como quem depende. Mas quem recebe a partir do propósito sustenta como quem administra. E tu não foste chamado para depender de milagres, foste chamado para ser administrador deles. É por isso que Deus está a tratar da tua mente nesta fase, a renovar conceitos, a quebrar crenças, a dissolver padrões. Porque não adianta mudar a tua conta bancária se o teu pensamento continua preso à escassez. Não adianta mudar o teu ambiente se o teu interior continua a repetir as mesmas narrativas limitantes. O verdadeiro colapso nunca foi externo, sempre foi interno. E o verdadeiro transbordo começa por dentro. Agora, deixa-me falar de algo que talvez tu sintas, mas não saibas explicar. Quando o céu está prestes a acelerar uma fase, surge uma pressão diferente. Não é a mesma pressão da luta, é uma pressão de transição. É como se a alma estivesse a esticar para caber numa nova realidade. É desconfortável, é estranho, é instável. Mas não é para te destruir, é para te expandir. Como o vinho novo que precisa de odres novos, não porque o vinho é fraco, mas porque ele é mais intenso. E tu não és fraco, escolhido. És alguém a entrar numa intensidade nova de vida, de propósito, de responsabilidade. E intensidades novas exigem estruturas novas. Por isso, se tem sentido coisas a mudar em ti, pensamentos diferentes, percepções mais profundas, desconforto com antigos hábitos, isso é o céu a ajustar o recipiente para o que vem. Não resistas. Não tentes voltar ao que era confortável, porque conforto é inimigo de expansão. Deus não te tirou de um ciclo para te estacionar noutro. Ele tirou-te para te mover. E mover-se dói, mas permanecer parado mata. E nesta fase, cada decisão interna está a preparar terreno externo. Cada pensamento que escolhes, cada palavra que pronuncias, cada atitude que tomas está ou a alinhar ou a atrasar o que está para se manifestar. Não por castigo, mas por coerência espiritual. O céu só flui onde há alinhamento. E é aqui que eu te chamo para a consciência total. Porque os próximos dias não são apenas dias comuns, são dias sensíveis espiritualmente.
Dias em que pequenas decisões têm impacto grande. Dias em que tu precisas observar mais, falar menos, ouvir mais, reagir menos. Porque quando o céu se move, quem se agita demais perde a leitura. E quem não percebe o movimento pode até estar embaixo da bênção, mas não usufrui dela. O transbordo não vem só para ser visto, vem para ser discernido. E só discerne quem está em silêncio interior. Por isso, acalma a mente, aquieta o coração e começa a observar os sinais. Porque Deus não fala só em alto e bom som. Ele fala no detalhe, Ele fala no gesto, Ele fala no clima do dia, Ele fala nos encontros que Ele permite. E se tu estiveres atento, perceberás que já há coisas a mover-se, já há conexões a desenharem-se, já há portas a começarem a ranger. E tu vais reconhecê-las não pelo barulho exterior, mas pela paz interior. Porque a paz é o sinal mais claro de que estás alinhado. E se tens sentido uma paz estranha no meio da pressão, é porque estás no lugar certo no momento certo. E isso não é coincidência, é designação. E é exatamente aí que vamos aprofundar na próxima parte. Escolhido, há um ponto na jornada com Deus em que o barulho exterior já não te desorienta como antes, porque algo dentro de ti começou a estabilizar-se. E isso não é o mundo a ficar mais calmo, é a tua alma a ficar mais firme. É nessa fase que a paz deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser um termômetro espiritual. Porque a agitação sempre existiu e sempre vai existir, mas a presença de Deus em ti começa a ser a tua âncora e não mais a tua reação emocional. E quando eu falo de paz, não falo daquela paz romântica, de tudo estar bem. Falo daquela paz estranha que surge mesmo quando nada ainda mudou à tua volta. Aquela paz ilógica que aparece no meio de decisões difíceis, no meio da incerteza, no meio de portas ainda fechadas, mas que dentro de ti algo já sabe que é questão de tempo. E essa paz, escolhido, é um sinal profético de que o invisível já se movimentou. Porque antes do céu mudar o cenário visível, ele muda o cenário interno. Antes de transferir recursos, ele transfere segurança. Antes de abrir portas externas, ele abre espaços internos. E quando a paz chega antes da resposta, é Deus a dizer-te, confia, porque no mundo espiritual já está decidido. Há pessoas que só acreditam quando veem, mas os escolhidos aprendem a ver antes de aparecer. Porque fé não é negar a realidade, é reconhecer uma realidade maior antes dela se manifestar. E quando essa paz começa a tomar lugar, o inimigo muda de estratégia. Se antes ele te atacava com desespero, agora ele tenta desestabilizar com comparação. Porque ele sabe que alguém em paz é difícil de derrubar. Então ele tenta fazer-te olhar para o lado, para o progresso dos outros, para a velocidade dos outros, para a vida dos outros. E se tu caíres nisso, perdes o foco daquilo que Deus está especificamente a construir contigo. E aquilo que era paz vira dúvida. Por isso, nesta fase, tu precisas proteger a tua paz como quem protege um tesouro. Não discutir tudo, não justificar tudo, não explicar tudo. Há momentos em que o silêncio é o maior sinal de maturidade espiritual. E eu digo-te isso não como teoria, mas como alguém que já aprendeu no fogo. Houve fases em que eu precisava explicar, convencer, mostrar, provar. E cada vez que eu fazia isso, eu sentia a minha paz a escoar. Até que entendi que quem verdadeiramente está seguro no que Deus está a fazer, não precisa de validação externa. Ele apenas caminha. E enquanto ele caminha, o céu confirma. Escolhido, quando a mão de Deus está sobre ti, a confirmação não vem de boca humana, vem de circunstâncias alinhadas. Vem de portas que tu nem bates, mas se abrem. Vem de pessoas que Deus levanta sem tu pedires. Vem de oportunidades que surgem não porque tu perseguiste, mas porque tu estavas posicionado. Mas essa colheita só chega para quem não se distrai no meio do processo. Porque há um tempo entre a semente e a colheita em que muitos desistem, muitos duvidam, muitos mudam de rota. Mas quem permanece em paz, atravessa esse tempo como quem atravessa uma ponte já sabendo o destino. E é aí que o céu diferencia o curioso do comprometido. O curioso quer ver se dá certo. O comprometido já vive como se já fosse certo. E tu foste chamado para ser comprometido com a promessa, não apenas entusiasmado por ela.
Entusiasmo vem e vai, comprometimento permanece. E esta estação exige comprometimento total com a visão que Deus te deu. Mesmo que ninguém mais veja, mesmo que ninguém mais perceba, mesmo que as evidências ainda sejam mínimas. Porque a fé amadurece na ausência de aplauso. E é aí que muitos caem. Eles precisam do feedback constante, da validação constante, do reconhecimento constante. Mas Deus, às vezes, retira essas vozes, não para te isolar, mas para te alinhar. Porque se a tua motivação depende do público, tu não aguentas o propósito. O propósito exige raízes profundas, não aplausos altos. E enquanto tu aprendes a ouvir mais a voz de Deus do que o ruído à tua volta, algo dentro de ti começa a consolidar-se. E essa consolidação é invisível, mas é poderosa. Porque quando a colheita chegar, tu não vais desmoronar com a pressão, tu vais sustentar com maturidade. E deixa-me dizer-te algo muito importante. Nem tudo que parece atraso é atraso. Às vezes é Deus a sincronizar peças que tu não vês. Às vezes ele segura algo não por falta, mas por alinhamento com o tempo certo. Porque a bênção fora do tempo pode ser tão perigosa quanto a ausência dela. E ele ama-te demais para te dar algo antes de tu estares pronto para sustentar. E se ele ainda não liberou completamente, não é rejeição, é preparação avançada. Não é castigo, é estratégia. Porque Deus trabalha em camadas, não em impulsos. Ele não reage às tuas emoções, ele responde ao teu alinhamento. E isso exige de ti uma coisa fundamental: perseverança serena. Não a perseverança tensa de quem força, mas a serenidade de quem confia. Quem confia não se desespera. Quem confia não corre atrás. Quem confia não abandona processos a meio. Ele continua, mesmo quando não entende tudo. Ele segue, mesmo quando não controla tudo. Ele permanece, mesmo quando não sente tudo. E essa permanência é rara, é poderosa, é profética. E é por isso que tu estás aqui agora. Porque algo em ti não desistiu, algo em ti não se quebrou, algo em ti continuou, mesmo quando tudo parecia parado. E isso, escolhido, é o sinal de que o céu reconheceu a tua fidelidade. E quando o céu reconhece, ele responde. E não responde em partes, responde em transbordo. E é sobre esse momento exato em que o transbordo começa a tocar o chão da tua realidade que vamos falar na próxima parte. Escolhido, existe um momento específico na jornada em que o que foi gerado no invisível começa finalmente a tocar o visível. Não chega de forma explosiva, não vem sempre com barulho, mas chega com peso espiritual. É aquele ponto em que já não é apenas fé no coração, começa a ser movimento no ambiente. Algo muda no ar, as coisas começam a encaixar, as resistências começam a ceder. E aquilo que antes parecia distante começa a aproximar-se com naturalidade. E deixa-me dizer-te algo importante. Muitas pessoas falham exatamente aqui. Não porque não oraram, não porque não esperaram, mas porque não souberam reconhecer o tipo de movimento que Deus faz antes da manifestação completa. Porque Deus não começa pelo espetáculo, ele começa pela estrutura. Antes da grande porta abrir, ele solta pequenas chaves no teu caminho. Antes do grande milagre, ele envia pequenos sinais. Antes do transbordo visível, ele organiza o sistema invisível à tua volta. E se tu não estiveres atento, tu podes passar por esses sinais como se fossem coincidência, como se fossem acaso, como se fossem simples detalhes, quando na verdade são confirmações espirituais. E é aqui que entra a maturidade do escolhido. Não é quem grita mais fé, é quem percebe melhor os movimentos subtis do céu. Porque os imaturos só reconhecem Deus no terremoto, mas os maduros reconhecem Deus também no sussurro. E nesta estação da tua vida, Deus não precisa gritar, porque tu já aprendeste a escutar. E se estás aqui agora, é porque dentro de ti existe essa sensibilidade sendo ativada. Tu começas a reparar em coisas que antes ignoravas. Tu começas a sentir mudanças antes delas serem visíveis. Tu começas a perceber alinhamentos onde antes só vias confusão. E isso não é imaginação, é percepção espiritual refinada. Porque quando Deus está prestes a liberar algo maior, Ele primeiro expande a tua consciência para conseguir sustentar aquilo que vem.
Se ele te desse tudo sem expandir, tu colapsarias por falta de estrutura interior. Mas ele ama-te o suficiente para preparar primeiro o vaso antes de derramar o vinho novo. E enquanto ele faz isso, o inimigo tenta plantar distração. Porque ele sabe que quando tu percebes os sinais, tu alinhas a tua postura, ajustas as tuas decisões, fortaleces a tua fé. Então ele tenta lançar ruído, ansiedade, pressa, falsa urgência. Ele tenta fazer-te antecipar o que ainda está a ser organizado. E se tu aceleras fora do tempo, tu podes comprometer o que estava para ser perfeito. Por isso, esta fase exige uma coisa de ti: discernimento calmo. Não confundir movimento com agitação. Não confundir a aceleração divina com a ansiedade humana. Porque quando Deus acelera, ele traz paz junto. E quando é a carne a acelerar, vem acompanhada de inquietação. Aprende a distinguir isso. A inquietação pede reação imediata. A aceleração divina pede posicionamento tranquilo. A inquietação empurra. A aceleração divina convida. E se tu aprendes a reconhecer a diferença, tu não perdes mais o ritmo do céu. Porque Deus nunca trabalha em desespero. Ele trabalha em autoridade. E quando ele te move, é com direção, não com confusão. E olha bem, nesta etapa, muitas portas falsas começam a aparecer também. Não como tentação óbvia, mas como atalhos aparentemente lógicos. Caminhos mais rápidos, opções mais fáceis, soluções que parecem boas demais. Mas o que é fácil demais nesta fase geralmente é distração disfarçada. Porque aquilo que Deus constrói é profundo, não superficial. Ele não quer levar-te só mais rápido, ele quer levar-te mais longe. E os atalhos podem acelerar o tempo, mas encurtam o alcance. E tu não foste chamado para viver algo pequeno. Foste chamado para viver algo completo. Por isso, se uma porta se abre, mas rouba a tua paz, se uma oportunidade surge, mas desalinha os teus valores, se um caminho aparece, mas diminui a tua essência, não é de Deus. Não importa quão atrativo seja. Porque Deus nunca te promove à custa da tua identidade. Ele nunca te acelera à custa do teu caráter. Ele nunca te eleva à custa da tua essência. Pelo contrário, quanto maior a promessa, mais ele protege o teu interior durante o processo. E se há portas que demoram, é porque são portas que vêm com responsabilidade, não apenas com benefício. E Deus não entrega chaves a quem ainda não entende o peso do cadeado. Mas tu, escolhido, estás a aprender isso agora. E esse aprendizado não é glamour, é profundidade, é renúncia silenciosa, é correção interna, é maturidade construída em dias comuns. E é isso que faz o inimigo subestimar-te. Porque ele espera movimento visível, mas Deus trabalha primeiro em raízes invisíveis. E quando ele se dá conta, já é tarde. Porque quando a raiz está forte, o fruto vem naturalmente. E ninguém segura uma árvore que já foi enraizada por Deus. E há algo mais. Existe um ponto em que Deus começa a testar como tu reages às pequenas vitórias antes de te entregar as grandes. Pequenas aberturas, pequenas conquistas, pequenas confirmações. Não para te satisfazer, mas para observar o teu comportamento. Ele observa se tu mantens humildade, se tu mantens gratidão, se tu mantens postura. Porque a forma como tu lidas com pouco revela como tu lidarias com muito. E se tu desprezas o pequeno, tu mostras que não estás pronto para o grande. Mas se tu honras o pequeno, o céu confia-te o grande. E nesta fase, cada pequena vitória deve ser recebida com gratidão, não com arrogância. Não como um fim, mas como um sinal. Não como um troféu, mas como uma confirmação do processo. Porque elas não são o destino, são as placas no caminho. E se tu souberes interpretá-las, tu não te perdes, tu mantens o rumo. E é exatamente aí que muitos erram. Eles confundem sinal com chegada. E param, e acomodam-se, e perdem o fluxo. Mas quem entende que o sinal é apenas um aviso de que está na direção certa, continua. E continua com mais foco, mais clareza, mais consciência. E eu sei que há momentos em que tu olhas para o lado e te perguntas se realmente está a acontecer, se é real, se não é ilusão. Mas deixa-me dizer-te algo como alguém que já viveu isso. Quando começa a acontecer, tu não precisas convencer ninguém. A própria ordem dos acontecimentos começa a falar por si. As conexões certas surgem,
As peças encaixam, o que era pesado fica leve, o que era travado flui. E não é porque tudo fica perfeito, mas porque tu finalmente estás alinhado com o fluxo certo. E quando tu entras nesse fluxo, a resistência diminui. Não porque desaparece, mas porque já não te desvia. Ela só confirma que tu estás no caminho certo. Porque resistência é sinal de fronteira. E toda fronteira é prenúncio de território. E é exatamente sobre esse território novo, essa realidade que começa agora a desenhar-se diante de ti, que vamos falar na próxima parte. Escolhido, quando o território começa a surgir diante dos teus olhos, não é apenas um espaço físico ou uma oportunidade visível, é um espaço espiritual que começa a responder à tua presença. Porque há territórios que só se revelam quando reconhecem quem tu te tornaste durante a travessia. Muitas pessoas querem herdar promessas sem terem sido transformadas por elas primeiro. Mas Deus não entrega destinos a versões antigas. Ele entrega uma identidade renovada. E o território que começa a desenhar-se diante de ti não é apenas algo que tu vais ocupar. É algo que também vai exigir de ti uma nova postura. Porque novos espaços requerem novas estruturas internas. Não dá para operar em um nível novo com mentalidade antiga. Não dá para sustentar a abundância com consciência de escassez. Não dá para caminhar em autoridade com o espírito ainda curvado. E é por isso que, mesmo agora, enquanto tu vês portas a abrir, Deus continua a trabalhar dentro. Porque a maior expansão que acontece primeiro é sempre interna. E deixa-me dizer-te algo. Muitos confundem território com conforto. Mas território não é lugar de descanso, é lugar de governação. É onde tu assumes responsabilidade, não onde tu te escondes. É onde tu te tornas referência, não onde tu apenas usufruis. E quando Deus começa a ampliar o teu território, Ele não está apenas a dar-te mais, Ele está a confiar-te mais. Mais influência, mais impacto, mais responsabilidade, mais alcance. E é por isso que essa fase vem acompanhada de um certo peso, uma certa seriedade, um certo chamado ao amadurecimento. Porque frutos maiores exigem troncos mais fortes. E se o tronco não sustenta, o fruto quebra. E há quem tenha orado por expansão sem perceber que expansão também significa exposição. Porque quanto mais Deus te levanta, mais o mundo te observa. Mais vozes te analisam, mais olhos te seguem. E se tu não estiveres enraizado, essa visibilidade pode destruir. Mas se tu estiveres firme, essa mesma visibilidade torna-se plataforma para a glória. E é aqui que entra a importância do silêncio interior. Porque no meio do novo território, haverá barulho exterior. E tu vais precisar aprender a ouvir mais a voz de Deus do que as vozes das opiniões. Mais a direção do céu do que as expectativas dos homens. Mais o fluxo espiritual do que a pressão da recompensa. Porque muitos caem não na escassez, mas na abundância mal gerida. Caem quando tudo começa a dar certo. Caem quando se tornam dependentes do aplauso em vez de dependentes da presença. Caem quando confundem visibilidade com validação. Mas tu, escolhido, não foste preparado para cair. Foste preparado para governar. E governar começa com governar a si mesmo. As tuas emoções. As tuas reações. As tuas escolhas nos pequenos momentos onde ninguém vê. Porque território é conquistado publicamente, mas é mantido privadamente. E se tu consegues manter o mesmo caráter na sala vazia e na sala cheia, então o céu sabe que pode confiar-te espaços maiores. E é por isso que, neste novo território, Deus vai ajustar os teus relacionamentos. Algumas pessoas vão afastar-se porque não pertencem ao novo nível. Outras vão aproximar-se porque foram enviadas para esta estação. E isso pode doer, porque despedidas são sempre dolorosas. Mas despedidas também são alinhamentos. Nem todos podem ir contigo. Nem todos suportam o peso do novo. Nem todos conseguem respirar na mesma altitude. E não é arrogância, é a altitude espiritual diferente. E tentar arrastar quem não está preparado só te puxa para baixo. E Deus não te elevou para te veres a tropeçar outra vez. Ele elevou-te para te veres a caminhar livre. E eu sei que há uma parte de ti que ainda tenta entender como tanta coisa pode mudar num espaço tão curto.
Como um cenário que parecia travado, de repente começa a responder. Mas é exatamente assim que o Kairos funciona. Porque não é linear, é pontual. É um alinhamento instantâneo de tempos, pessoas e intenções. É quando o tempo humano toca o tempo celestial. E quando isso acontece, o que parecia atrasado transforma-se em comprimido. Porque não estava atrasado, estava alinhado para o momento exato. E este é o momento que te persegue agora, não pela pressão, mas pela precisão. Tudo começa a acontecer numa sequência que não pode mais ser ignorada. E tu começas a perceber que não foi por mérito, nem por esforço isolado, mas por propósito. Porque quando Deus manifesta algo, Ele conecta tudo no que foi semeado em silêncio. Cada lágrima, cada renúncia, cada obediência escondida começa a falar em coro. E o território que surge é o reflexo daquilo que tu construíste por dentro quando ninguém aplaudia. E é por isso que agora, quando fores acessar esse novo espaço, não o faças como alguém desesperado por colher, mas como alguém consciente de levar. Não é só receber, é administrar. Não é só entrar, é estabelecer. Não é só usufruir, é criar ambiente. Porque o território que Deus te dá não é só para ti, é para os que virão através de ti. E isso dá um peso diferente à bênção. Um peso que não oprime, mas responsabiliza com honra. E dentro desse novo território, desafios também virão. Não como ameaça, mas como confirmação de que tu estás em zona de influência. Toda influência é testada. Toda expansão é medida. Toda autoridade é refinada. E não te assustes com isso. Porque se os desafios aumentam, é porque a tua capacidade também aumentou. Se a responsabilidade cresce, é porque a tua estrutura também cresceu. E se o território se amplia, é porque tu te tornaste capaz de o sustentar. E isso não aconteceu por acaso, aconteceu por processo. E agora, enquanto tu começas a pisar nesse espaço novo, vais sentir algo que não sentias antes. Uma combinação estranha de paz e responsabilidade, de gratidão e foco, de alegria e reverência. Porque o verdadeiro crescimento vem assim. Não euforia irresponsável, mas alegria consciente. Não alienação, mas entendimento. Não soberba, mas gratidão profunda. E dentro dessa consciência, algo começa a ajustar-se ainda mais. A forma como tu falas, como tu ages, como tu decides. Porque quando tu entras em novo território, até a tua linguagem precisa alinhar. Tu deixas de falar como quem espera e começas a falar como quem administra. Tu deixas de pedir como quem implora e começas a declarar como quem confia. E isso não é arrogância, é maturidade espiritual. E é aqui que a tua voz começa a ter outro peso. Porque agora ela não sai mais de um lugar de carência, mas de um lugar de alinhamento. E quando a tua voz muda, o ambiente responde. E quando o ambiente responde, o território confirma. Mas há um último detalhe nesta fase que poucos entendem. O território nunca é o fim. Ele é apenas o início de uma nova missão. E é exatamente por isso que na próxima parte vamos falar sobre o que acontece depois que o território é tocado. Quando a promessa começa a ganhar corpo e quando o céu começa a exigir de ti um nível mais profundo de consciência, responsabilidade e fidelidade. Escolhido, há um momento em que a promessa deixa de ser apenas uma palavra e começa a reagir à tua presença. Não é mais algo distante, nem uma ideia abstrata. É uma realidade que começa a dar sinais, a emitir ecos, a mostrar pequenas manifestações que confirmam que o céu está a mover-se contigo. E este momento é delicado, porque é aqui que muitos relaxam cedo demais. Mas Deus não te trouxe até aqui para te veres baixar a guarda, Ele trouxe-te para aprenderes a caminhar com consciência redobrada. Porque quando a promessa começa a responder, ela também começa a exigir. Exige maturidade, exige equilíbrio, exige discernimento. Exige que tu continues a ser fiel mesmo quando tudo começa a fluir. Porque a fidelidade não é testada só na escassez, é testada também na abundância. E é aqui que entra algo que eu preciso que compreendas profundamente. O céu não está apenas a recompensar a tua espera.
Está a observar como tu respondes à recompensa. Porque há pessoas que foram fiéis em tempos difíceis, mas perdem-se quando tudo começa a abrir. Perdem-se nas distrações, nas opções, nas novas vozes, nas novas possibilidades. Mas tu foste moldado para manter o foco mesmo quando tudo brilha. E isso não é porque tu és mais forte, é porque tu foste refinado no lugar secreto. Agora, enquanto a promessa responde, vais notar que certas coisas começam a alinhar-se quase sem esforço. Pessoas certas aparecem. Oportunidades que antes estavam fechadas começam a abrir-se. Conversas mudam de tom. Situações que eram pesadas começam a suavizar. E não é coincidência. É sinal. É resposta do céu. Mas não te deixes enganar. Alinhamento não significa ausência de resistência. Porque toda manifestação divina incomoda o que estava acomodado. O que estava confortável na tua vida vai começar a sentir-se desafiado. Padrões antigos vão tentar recuperar espaço. Medos antigos vão tentar levantar a voz. Mas agora a tua postura é outra. Tu já não reages por instinto. Tu respondes por consciência. Já não ages por impulso, ages por alinhamento. E isso muda tudo. Porque a forma como tu respondes à manifestação define a velocidade da expansão. Se respondes com gratidão, a expansão acelera. Se respondes com soberba, ela trava. Se respondes com humildade, ela multiplica. E se respondes com medo, ela desacelera. Por isso, neste momento onde a promessa começa a reagir, a tua principal missão não é apenas receber, é sustentar. Sustentar a fé. Sustentar a limpeza do coração. Sustentar a postura de servo mesmo em meio à honra. Porque não é o que Deus te dá que te define, é como tu administras. E o céu continua a observar não os resultados, mas o caráter. Não o que tu mostras, mas o que tu preservas em secreto. Porque muitos sabem receber, mas poucos sabem manter. E este é o ponto onde tu te diferencias. Porque não foste treinado apenas para chegar, foste treinado para permanecer. E permanecer requer raízes mais profundas do que aparência. Requer identidade mais sólida do que circunstância. E quanto mais a promessa responde, mais as tuas raízes precisam aprofundar-se. Porque sem raiz, a árvore cai no primeiro vento forte. E o vento vai vir, não para te derrubar, mas para testar a tua estrutura. E tu vais perceber que a verdadeira força não está na velocidade com que tudo acontece, mas na estabilidade com que tu permaneces enquanto tudo se move. E quando tu permaneces, o céu confirma. Porque há algo que precisa ser dito claramente. Deus não te dá promessas para te confundir. Ele dá-te promessas para te posicionar. E agora, ao começares a vê-las manifestar-se, não corras mais rápido do que o teu espírito consegue sustentar. Aprende a andar no ritmo do céu. O ritmo que não apressa sem propósito. O ritmo que não atrasa sem razão. O ritmo que nunca perde o controle do tempo. Porque se tu seguires esse ritmo, a promessa não será apenas tocada, ela será plenamente estabelecida. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar na próxima parte. Quando falarmos do que acontece depois que a promessa deixa de ser um sinal e passa a tornar-se uma realidade contínua. Escolhido, quando a promessa deixa de ser apenas um momento e começa a tornar-se um estado contínuo, o maior desafio já não é esperar, é permanecer. Porque existe uma diferença profunda entre receber uma transformação e sustentá-la. Muitos celebram a mudança, mas poucos compreendem o peso espiritual de manter aquilo que foi liberado pelo céu. E é aqui que a tua maturidade começa a ser testada em outro nível. Agora que a atmosfera mudou, que os sinais se alinham, que os frutos começam a aparecer, o céu observa se tu vais transformar o milagre em estilo de vida ou se vais tratá-lo apenas como um pico emocional passageiro. Porque o que Deus te entregou não é um evento, é uma nova estação. E a estação exige adaptação, exige consciência, exige disciplina interior. Não é mais só sobre vencer, mas sobre não permitir que o velho padrão volte a ocupar o lugar que já não lhe pertence. Porque o maior perigo depois de uma vitória espiritual não é a luta, é a acomodação.
É começar a relaxar onde deverias continuar vigilante. É baixar a guarda porque a tempestade passou. Mas eu preciso que tu entendas, quem vive em território de promessa precisa viver em vigilância de propósito. Não por medo, mas por honra. Porque tu não foste resgatado do deserto para voltares a viver como se ainda estivesses nele. Agora o ambiente mudou e a tua mentalidade precisa refletir essa mudança. Há uma nova responsabilidade sobre ti, não como peso, mas como privilégio. Deus não te trouxe até aqui apenas para te dar algo, mas para te fazer alguém. E ser alguém requer escolhas diárias. Pequenas decisões que mantêm o tronco firme mesmo quando o vento muda de direção. Vais perceber que, nesta fase, algumas pessoas vão aproximar-se por interesse, enquanto outras se afastam por incompreensão. E isso faz parte. Não tentes forçar quem não consegue caminhar nesta nova altura contigo. Nem te prendas a quem só te conhecia no tempo da escassez. Não há desprezo nisso, há discernimento. Porque quem não entende a tua estação pode tornar-se ruído no teu processo. E agora o céu está a tornar-te mais sensível às vozes, aos ambientes, às intenções. Vais começar a sentir quando algo já não encaixa, quando certas conversas drenam, quando certas presenças pesam. E isso não é isolamento, é refinamento. É Deus a ajustar a tua paisagem para proteger aquilo que Ele plantou. E lembra-te, proteger não significa fechar-se ao mundo. Significa saber onde abrir e onde preservar. Porque tudo o que cresce precisa de cuidado. Até uma árvore forte pode ser enfraquecida se ninguém cuidar das raízes. E as tuas raízes agora precisam de continuidade. Continuidade em oração, continuidade em gratidão, continuidade em consciência espiritual. Não para manter Deus perto, porque Ele já está contigo, mas para manter o teu espírito alinhado ao que Ele está a fazer. Porque alinhamento é o que evita desvio. E quanto maior for a promessa a manifestar, mais sutil será a tentação de sair do centro. Às vezes não virá como pecado, mas como distração disfarçada de oportunidade. Não como ataque, mas como excesso. E tu precisas distinguir o que é expansão do que é dispersão. Porque nem tudo o que cresce vem de Deus. Nem tudo o que parece bom é necessário. O discernimento será a tua proteção nesta fase. E o silêncio interior será uma das maiores provas. Porque quando tudo começa a fluir externamente, o interior precisa permanecer calmo. Tu não foste chamado para ser reativo. Foste chamado para ser estável. E estabilidade em tempos de crescimento é mais rara do que fidelidade em tempos de crise. Mas é exatamente aí que o teu espírito vai brilhar. Porque enquanto muitos se perdem no barulho da bênção, tu vais aprender a ouvir Deus ainda mais claramente no meio dela. E essa será a prova de que a promessa não te dominou, mas que tu permaneces governado por aquilo que te sustentou até aqui. E na próxima parte vamos falar sobre como transformar essa estabilidade numa herança espiritual que não termina só em ti, mas flui para tudo o que o céu ainda decidiu confiar nas tuas mãos. Escolhido? Chega um ponto em que o que começou como uma palavra no teu espírito deixa de ser apenas sobre a tua sobrevivência e passa a ser sobre legado. Porque Deus não trabalha apenas com momentos. Ele constrói gerações. O que Ele fez em ti não termina em ti, começa em ti. E agora entras numa fase em que a tua história deixa de ser apenas testemunho e passa a ser instrumento. Não porque te tornaste perfeito, mas porque foste moldado por processos que muitos abandonaram. E é nesse ponto que o céu começa a confiar-te algo maior do que bênção. Confia-te influência. Não a influência vazia das aparências, mas a que transforma ambientes, a que acalma corações, a que realinha destinos. Vais perceber que a tua presença começa a mudar atmosferas, que a tua forma de reagir começa a construir pontes onde antes havia muros, que o teu silêncio começa a falar mais alto do que qualquer discurso. Isto não é coincidência, é transferência. Tudo o que foi gerado dentro de ti agora começa naturalmente a fluir para fora. E a pergunta já não é se estás pronto para receber mais, mas se estás disposto a repartir o que já tens. Porque maturidade espiritual não se mede pelo quanto recebes, mas pelo quanto te tornas fonte. Deus não sustenta reservatórios fechados. Ele sustenta rios.
E quanto mais fluis, mais ele confia. Vais notar que pessoas virão até ti não pelo que possuis, mas pelo que carregas. E aí entra a responsabilidade de não deixares o orgulho roubar o que a humildade construiu. Não confundir honra com vaidade, nem autoridade com dureza. Porque agora o céu quer usar a tua vida como mensagem viva, não para te exibir, mas para mostrar que a fidelidade ainda produz frutos. E para isso tu precisas continuar ensinável, sensível, dependente. Porque existe um perigo escondido depois da conquista. A ilusão de que já não precisas tanto de Deus como antes. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais Ele te eleva, mais dependente precisa ser. Consciência é o que te mantém alinhado. Consciência do que Ele fez, do que Ele faz e do que ainda fará. E enquanto permaneces consciente, permaneces no centro da vontade dEle. Agora, esta nova estação não é apenas para a tua vida pessoal. Ela afeta a tua casa, as tuas relações, as tuas decisões, os lugares por onde passas. Tu tornas-te um ponto de influência espiritual. Não porque procuraste isso, mas porque aceitaste o processo. E o que antes era dor, agora transforma-se em direção. O que era confusão, agora torna-se clareza. O que era silêncio, agora vira sabedoria. E tu nem precisas esforçar-te para que isso aconteça, basta permanecer disponível. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, procura corações disponíveis. E à medida que caminhas neste novo nível, lembra-te, a promessa não te elevou para te afastar dos outros, mas para te tornares ponte para outros. Não te tirou do vale para desprezar o vale, mas para levar luz ao vale. E quanto mais vives assim, mais o céu continua a abrir caminhos, conexões, níveis e oportunidades que antes não estavam acessíveis. Porque o verdadeiro escolhido não é quem recebe mais, é quem carrega mais com responsabilidade. E agora, enquanto esta nova consciência se instala em ti, grava isto na tua alma. Tu não foste abençoado apenas para viver melhor. Foste alinhado para impactar mais. Transformar mais, levantar mais pessoas e deixar marcas que não se apagam com o tempo, mas se multiplicam através dele. E isso ainda é só o começo. Escolhido, a transferência já começou. O que foi decretado no céu está agora a mover-se na terra, e tu estás exatamente no teu momento kairos, no tempo que foi separado e alinhado para a tua vida. Nada foi por acaso. Cada espera, cada silêncio, cada processo construiu este instante. Recebe agora com gratidão, caminha com humildade e permanece fiel ao fluxo da unção. Que a tua vida seja testemunho vivo desta promessa. E se esta palavra tocou o teu espírito, escreve Overflow nos comentários como sinal de alinhamento e partilha com quem também precisa despertar. Não pares. O céu continua a abrir caminhos. Vai em paz, ungido. A tua nova estação já começou.